Graça e paz, queridos. O que acontece dentro do homem quando ele nasce de novo? Vamos compreender um pouco mais acerca dessa dádiva maravilhosa? Deus, quando criou o homem em Cristo Jesus, foi através de Cristo Jesus, a palavra que estava com Deus, que Deus criou o homem. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, está escrito que Deus gerou o Filho, ele não criou, tá? Gerar é diferente de criar. Deus gerou o Filho, manifestou o Filho no céu como uma imagem dele mesmo. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, Deus Pai é invisível, não tem forma. Mas o homem foi criado à imagem de Deus. Que imagem é essa? Se Deus não tem forma, como é que nós podemos ser uma imagem dele? Não, nós somos a imagem do seu Filho. Claro que Jesus Cristo é Deus, porque agradou a Deus, Colossenses 1,19, que em Cristo habitasse toda a plenitude. Então, Colossenses 1,15 está escrito que Jesus foi gerado como uma imagem do Deus invisível no céu. Então, esta imagem do Deus invisível é a imagem que nós fomos criados. Então, nós somos uma cópia, uma xerox do Filho. Tá bom? E semelhança. Semelhança é fazer o que Deus faz. É copiar, né, o seu caráter, né, manifestar o seu poder, enfim, um espírito de empreendedorismo, um espírito criativo. Tudo isso nós temos a capacidade nele de fazer. Então isso é imagem e semelhança. Quando o homem pecou, Adão pecou, ao ingerir aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a glória de Deus, a luz que envolvia o homem, Adão e Eva, saiu. A luz saiu. E aí Deus fez peles, fez uma túnica de peles e vestiu Adão e Eva. Né? No original hebraico, essa pele tem sentido de pele humana mesmo. Né? Ela pode ser aplicada para pele de animal, mas ali no contexto é pele humana. Né? A pele de Adão e Eva era luz. Por quê? Porque Jesus é a luz. O homem foi feito à imagem de Jesus. Então era luz. Né? Literalmente falando, era luz. Mas quando Adão pecou, aquela luz saiu. E Deus, por isso que Adão percebeu que estava nu, junto com Eva. Então, Deus vestiu o homem com essa pele, literalmente, que nós temos hoje. Enfim, detalhe muito interessante. Enfim, então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele comeu daquela árvore, a natureza dele mudou. Então, dentro dele foi estabelecida a inclinação para o mal. Dentro de Adão só tinha perfeição. Ele era um ser perfeito, 100% santo. Mas quando ele ingeriu aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, outra natureza entrou nele. E ele ficou inclinado ao pecado. Tanto que, após a queda, quando Caim estava por matar seu irmão Abel, que foi a primeira vez que a palavra pecado foi citada na Bíblia. Foi quando Deus falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a você dominá-lo. Mas, queridos, uma pessoa que não é nova criatura, ela não tem condições de suplantar essa inclinação do pecado. E o novo nascimento gera exatamente isso, porque todo homem, ele é espírito. E por ser espírito, né, ele tem essa parte divina dentro dela. Todo homem, todo ser humano. Só que essa inclinação ao pecado, ela está suplantando a inclinação de Deus. Ou seja, ela é escrava do pecado. Totalmente escrava. Ela não tem capacitação para dominar os impulsos dessa carne. Por isso que é necessário nascer de novo. Porque o Espírito do Pai, ele faz morada em nós, transforma a nossa natureza e faz com que aquele Espírito possa ter poder para suplantar os desejos da carne. Por isso que nós não somos mais escravos do pecado.
se vivermos novamente no pecado, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, vivereis. Então, queridos, é necessário nascer de novo, porque se nós não nascermos de novo, nós não vamos ter força para vencer o pecado. Apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 6, versos 1 a 23. Vamos ler o capítulo todo de Romanos 6. Que diremos, pois? Esse aqui é um papo para aqueles que nasceram de novo. Quando nós nascemos de novo, queridos, a vontade de pecar não vai embora. Essa inclinação continua dentro de nós. Tá? Só que nós temos a capacitação de vencer. Então o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, fostes batizados na sua morte? De sorte que, como fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, foi o Pai que ressuscitou a Jesus, o Espírito do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Jesus na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, olha só, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, há uma inclinação ainda para o pecado. Mas nós temos o novo nascimento, nós temos o Espírito de Deus que nos capacita a suplantarmos os desejos da carne. Então, se nós nos aproximamos de Deus, buscamos a Ele, meditamos na Sua palavra, somos limpos pela Sua palavra, oramos, Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Ele nos capacita, o Espírito do Pai, no Filho, nos capacita. Aí continuando, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa lei aqui não é a lei em si, é a lei que estava enferma pela carne do homem. Então o homem sem Deus não tem capacidade de cumprir a lei. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, queridos. A lei é maravilhosa. Tá? Não tem nada de errado com a lei. A lei e a graça andam de mãos dadas. A graça não anula a lei, a graça nos capacita a cumprir a lei. Então, quando o apóstolo Paulo fala de lei, no sentido de pecado, não é a lei em si, mas é o pecado que não tem prazer na lei. Você consegue compreender? O pecado, ele não se submete à lei. Essa inclinação ao mal não se submete à lei do Senhor. Então não estás debaixo do domínio do pecado, mas do domínio do Espírito. Essa é a tradução correta. Então não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Simplesmente não estás mais sendo dominados pelo pecado, pela inclinação que está em você, que te leva a pecar. Não, você não está mais dominado pela inclinação do pecado, mas estão dominados pelo Espírito. Aí ele continua, pois que pecaremos então, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É a luta da carne contra o espírito, mas nós temos habitação. Novas criaturas, vence a inclinação do pecado. Aí ele continua, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado,
né, por causa da velha natureza afastada de Deus, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, porque vocês são novas criaturas, foste feitos agora servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, por causa da inclinação para o mal, totalmente dominando o ser humano que não tem o Espírito de Deus, agora que vocês têm o Espírito de Deus, a inclinação não sai, mas você tem o poder dele para poder vencer. Então, assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos, servos do pecado, sem a natureza de Deus, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Por isso que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode experimentar do reino de Deus, não pode ser salvo, queridos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha aí, as características do fruto do Espírito. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, quando nós recebemos o Espírito de Deus através de Cristo Jesus em nós, quando nós temos a habitação do Pai e do Filho, a inclinação para o mal não sai de dentro de nós. Mas essa inclinação não vai mais nos dominar. Agora nós temos uma outra lei nos dominando. Agora, não é automático. Nós temos que cultivar esse relacionamento com o Espírito. O relacionamento do Espírito, né, com o Pai e o Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus, através da palavra, através da oração. Então, quando nós cultivamos a busca por Deus, esse Espírito que está em nós vai nos capacitar a vencer a inclinação para o mal. O homem, quando ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, dentro dele foi instalada uma inclinação para o mal. Mas nós só podemos vencer essa inclinação pelo Espírito Santo que está em nós. O Pai, quando entra em nós, através do seu Filho, por causa do seu Filho, ele, através da nossa cooperação em buscar a Deus, em meditar na palavra, em nos lavar pela palavra, em orar, ele nos capacita a vencer a inclinação da carne. Por isso que a carne não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ela está em nós, mas não tem mais domínio. Porque nós somos agora de Deus e nós nos envolvemos com Deus e o seu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, esse é o novo nascimento. É uma capacitação sobrenatural para vencermos as inclinações da nossa carne para o pecado. E aí, nessa perseverança, quando Jesus voltar, definitivamente vamos ser livres dessa natureza. E como Adão era no início, seremos 100% santos e imortais para a glória de Deus. Então, enquanto Jesus não volta, essa luta tem que ser combatida diariamente. Somente pela palavra e pelas orações. Se nós não escolhermos buscar a Deus, Ele não vai nos ajudar na nossa fraqueza. Então esse é o novo nascimento. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que nós nascemos de novo. Que nós fomos transformados pelo poder do Espírito de Deus. Amém, queridos? Façam valer a transformação de Deus. Façam valer na vida de vocês a vocação pelo qual fostes chamados. A nova criação, ela só tem poder quando nós nos aproximamos de Deus, pela palavra e pelas orações. Cristão que nasceu de novo, mas que não mantém uma vida dirigida por Ele, uma vida guiada através da nossa busca por Deus, fazendo nosso deverzinho de casa, orando e meditando na palavra. Então, cristão que não lê a Bíblia e cristão que não ora, não tem poder para vencer as inclinações que está dentro dela. O espírito vai estar mais fraco do que a carne. Agora, quando o cristão ele se envolve com a palavra, se envolve com as orações, o espírito vai nos capacitar na luta contra o pecado. E aí, nessa perseverança, nós seremos salvos. Amém, queridos? Fiquem na paz de Cristo.